A paz do Senhor a todos, com alegria no coração imensa da paz de Deus. Quero trazer aos irmãos uma revelação pelo Espírito Santo, ao qual Deus revela pela graça, pela misericórdia, do Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Nós sabemos, irmãos, que o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, ao qual Malaquias significa mensageiro, o último profeta ao qual o Espírito veio por medida, e depois deste profeta houve um período interbíblico, 400 anos sem Deus falar com os profetas, 400 anos sem Deus falar a sua mensagem aos homens. Mas nós sabemos o qual aquele que é o Verbo, aquele que é a porta, aquele que é a rosa de Saron, aquele que é a chave de Davi, aquele que é o lírio do vale, aquele que é o princípio, aquele que é o alfa e o ômega, tudo está no programa, no cronograma, no projeto de Deus para toda a humanidade, desde a criação. Quando o período interbíblico termina, o Senhor envia o anjo chamado Gabriel para um homem fazendo seu último trabalho sacerdotal, o homem da tribo de Levi, chamado Zacarias. O homem entra dentro do templo para fazer um trabalho, o último trabalho do seu ofício. De repente o anjo desce, o anjo do Senhor, e lhe entrega uma mensagem. Uma mensagem ao qual o Senhor abençoaria, abriria a madre da sua esposa, chamada Isabel. Uma mulher estéril se tornaria fértil. Somente Deus tem esse poder. Ao qual o mesmo anjo entregou a Zacarias o nome do menino, chamado João. Mas por muitas vezes a pessoa não acredita no que Deus tem na sua vida. Zacarias não acreditou e ficou mudo. Mas nós sabemos que quando o menino nasceu, foi preciso, ali naquele momento, a ação do Espírito Santo. Desprendeu o homem que ficou mudo. E no momento falou João, porque a palavra João significa graça. E nós sabemos que a palavra graça significa um dom não merecido. Ali Deus iniciando uma nova era, um novo tempo, uma nova história para a humanidade. Escrevendo a história da humanidade através de um homem, João, ao qual Deus se revela, o qual nós sabemos hoje, o tempo da graça, o qual significa um dom não merecido. Mas esse mesmo anjo também desce lá na Judéia e visita uma moça pura, virgem, e lhe entrega uma promessa. Mas ela aceita e acredita. Ele fala que o Espírito Santo repousará sobre o seu ventre, o qual ela, Maria, dará luz ao menino, e o nome dele será chamado Jesus, para a glória de Deus Pai. Mas nós sabemos também, meus irmãos, que Maria visita Isabel. Ambas eram primas. E no momento que se encontram as duas, o Espírito Santo entra em ação e usa a boca de Isabel e fala diretamente para Maria: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto que está no teu ventre. Naquele momento ali inicia-se uma profecia bíblica, o Verbo se materializando em carne para a glória de Deus, se cumprindo as Escrituras. Gênesis 3, versículo 15: nascerá um nascido de mulher, tu ferirás o calcanhar e ele pisará na tua cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Ali o Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a honra e a glória do Deus eterno. Jesus nasce de uma mulher virgem para o cumprimento das Escrituras Sagradas. E nós sabemos que o Senhor, com 30 anos de idade, se apresenta
início do seu ministério. Porque nós sabemos que todo judeu da tribo de Levi, com 30 anos, se apresentava ao templo para trabalhar como sacerdote. E com 30 anos, Jesus não é um sacerdote, sumo sacerdote. Se apresenta frente a Deus, o Senhor, para dar início a uma nova história, para mudar a história de toda a humanidade. Com 30 anos de idade, é levado pelo Espírito de Deus ao Rio Jordão. E no Rio Jordão ele é batizado para o cumprimento das Escrituras Sagradas. Ali está João Batista, batizando nas águas do Rio Jordão. Nós sabemos que o Rio Jordão nasce no Monte Hebron, desemboca pelo Lago Merion, passa pelo Mar da Galileia e desemboca no Mar Morto. Um rio de água corrente, um rio que tem história. Nós sabemos que foi no Rio Jordão que Josué abriu o Rio Jordão, e no meio do rio colocou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Nós sabemos que o Rio Jordão foi aberto por Elias, pela capa de Elias. E nós sabemos que quando Elias foi levado no redemoinho de fogo, o mistério de Deus lança a capa sobre Eliseu. Eliseu chega próximo ao Rio Jordão e lança a capa no rio e diz: o Deus de Elias. O Rio Jordão se abre. Mas nós sabemos também que no Rio Jordão, meu querido, para a glória de Deus, o Senhor faz o machado flutuar. O homem de Deus é procurado à procura para um trabalho, um ofício, e aquela ferramenta era emprestada. O homem de Deus, pelo Espírito Santo, pela ação divina, o machado flutua. Mas nós sabemos também que o Rio Jordão, o homem, comandante do exército do rei da Síria, leproso, procura o profeta da tribo do norte, Eliseu, e mergulha pela obediência do profeta. Ele vai ao Rio Jordão e mergulha 7 vezes e é curado da sua lepra. Jesus, quando vai ao Rio Jordão, vai ao rio que tinha história, porque Deus se revela no Oriente Médio das suas maneiras, das suas formas. E naquele momento, quando Jesus se aproxima do Rio Jordão, está ali João Batista, batizando nas águas para arrependimento do pecado. E naquele momento, João, quando olha para ele que é a porta, ele que é a chave de Davi, ele que é o lírio do vale, ele que é o pão da vida, ele que é a ressurreição e a vida. Quando João olha para ele, vê ele e diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está nos ouvindo hoje, naquele momento ali se cumpre as Escrituras Sagradas. Mas João olha para o Mestre, para o Messias, e fala: não sou nem digno de desatar as alparcas, as sandálias dos teus pés, Senhor. Ele fala: João, que se cumpra as profecias, que se cumpra as Escrituras Sagradas. Nós vivemos sobre profecias. O próprio Cristo profetizou: não foi vós que me escolheste, eu escolhi a vós, e vos nomeei para que dê fruto e o vosso fruto permaneça. Ele próprio, a própria Escritura fala: entre os seres mais excelentes dessa terra, eu te escolhi, te chamei pelo teu nome, te tomo pela tua mão direita e te digo: tu és meu servo, meu ungido. Nós somos movidos por profecia, gerados por profecia. A Bíblia revela, Jeremias 1,5: antes de te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, e antes desta madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Agora vai ali o mestre.
que é a vida. Ele que é o alfa e o ômega, o